Oi, oi pessoas, tudo bem? Aqui é a Vit, estou voltando para o canal para mais um tutorial, dessa vez de One Piece. E, gente, olha isso daqui, vê se tem condições. Esta perfeição, sim, nós vamos aprender a fazer o Zoro com a roupinha de Egghead, que eu estava querendo fazer desde que esse arco saiu. E eu estava querendo fazer todos, na verdade, né? E aí eu comecei fazendo pelo Zoro e pelo Sanji. E o próximo que eu quero fazer é o Luffy. Então, gente, sem condições. Ele ficou muito lindo, muito fofo. Ele ficou aí por volta dos seus 13, 14 centímetros. Vou deixar o vídeo que eu tô medindo ele passando aí na tela pra vocês verem. E assim, ele tem todos os detalhes, tem as espadas, tem tudo, gente. Ele é muito lindo. E eu já quero que você comente aqui qual próximo boneco de One Piece você gostaria de ver nesse tamanho. Porque o primeiro que eu trouxe aqui pro canal, nesse tamanho, foi o Luffy, né? Que é o Luffy de Dressrosa. E aí eu pensei, por que não fazer bonequinho de One Piece um pouquinho maior também? Igual eu tô trazendo os pequenininhos, né, de One Piece, eu quero trazer os grandes também, um pouquinho maior, né? Esse aqui, esse modelinho fica um pouquinho maior. Então, eu resolvi trazer pra vocês e eu espero muito que vocês gostem dessa coleção. Eu tava muito ansiosa pra fazer esses bonequinhos de Egghead, porque eles são lindos, os outfits deles são maravilhosos. Então, eu conto com vocês pra ajudar naquele like. Compartilha com alguém que você acha que vai gostar, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nenhuma notificação. E também eu vou deixar a lista de materiais, a lista de pontos e a playlist, tá? Eu vou começar uma playlist agora dos One Piece de Egghead, então eu vou deixar uma playlist aqui na descrição pra você ir lá ver, tá? Então tá tudo aqui na descrição, bem fácil de acessar. E me segue nas redes sociais também pra você ficar por dentro de tudo, que eu posto tudo em primeira mão lá no Instagram. É isso, fique com o vídeo! Vamos começar com fio laranja, fazendo 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Agora vamos fechar o anel e na segunda carreira vamos fazer 6 aumentos, fazendo um aumento para cada ponto de base, e a gente vai ficar com 12 pontos no final dessa carreira. Terminando a segunda carreira, a gente vai cortar aquele excesso de fio ali que tá vindo do anel. E agora na terceira carreira vamos fazer um ponto baixo e um aumento por toda a volta, ficando com 18 pontos no final dessa carreira. Agora, terminando a terceira carreira, a gente vai fazer o ponto baixo na haste, que é aquele que a gente insere a agulha por trás de um ponto e pela frente do outro. É que eu fiz um pouco rápido, mas no vídeo do Sanji eu explico melhor como fazer, tá? Então, se você tiver alguma dúvida, você pode ir lá. Mas é um ponto bem simples, você insere por trás de um ponto e pela frente do outro. Caso você não queira fazer esse ponto, você pode só fazer uma carreira de ponto baixo, pegando apenas na alça de trás, tá? Que vai dar o mesmo efeito. Essa carreira serve pra gente virar o trabalho. Então, aqui, depois de virar o trabalho, a carreira fica dessa forma. Agora, a gente vai começar a quarta carreira e a gente vai fazer da carreira 4 até a carreira 6, fazendo 18 pontos baixos. Então, vamos ter 3 carreiras retas. E aqui, terminando as 3 carreiras retas,
Agora, a gente vai cortar um pedaço pode ser papelão, pode ser plástico, o que você preferir. Lembre-se que o papelão, ele desmancha se você lavar. Então, se você quiser lavar sua peça no futuro, coloca um pedaço de plástico. E a gente vai cortar ali no formato do pezinho, tá? Da sola do pé, pra gente colocar por dentro do sapato. Então, depois da gente conseguir o formato que a gente precisa, vamos colar ali por dentro, tá? Então, é só passar a cola e posicionar ali a peça por dentro. E isso vai fazer com que o pezinho fique reto, e aí o boneco pode ficar em pé com mais facilidade, tá bom? E agora, na carreira 7, nós vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição por 3 vezes. E no final da carreira, 3 pontos baixos. E a gente vai ficar com 15 pontos no final dessa carreira. Finalizando aqui a 7ª carreira, agora nas carreiras 8 e 9, nós vamos repetir esses 15 pontos baixos, sem aumentar e sem diminuir. Então, serão 2 carreiras retas. Chegando no final da carreira 9, nós vamos cortar esse fio e vamos trocar para o fio cinza. Então, agora é só desmanchar ali o último ponto e trocar para o fio cinza. E aqui a gente vai começar fazendo uma carreira de ponto baixíssimo, pegando apenas na alcinha de trás do ponto, e não vamos contar essa carreira também, tá? Carreira de ponto baixíssimo e de ponto baixo na haste, geralmente eu nunca conto no final da receita. Chegando aqui no final dessa carreira de ponto baixíssimo, agora nós vamos dar início à carreira 10 e pegando apenas na alcinha de trás do ponto novamente, nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição por 5 vezes, e nós vamos ficar com 10 pontos no final dessa carreira. E agora a gente vai cortar o fio novamente e vamos trocar para o fio preto, tá? E ali eu já vou cortar aquele excesso de fio ali das trocas de cores e colocar o restante ali pra dentro. Então, agora vamos trocar para o fio preto e vamos fazer uma carreira de ponto baixíssimo, pegando apenas na alcinha de trás novamente, e a gente não vai contar essa carreira igual aquela carreira de cinza que a gente fez. Terminando aqui a carreira de ponto baixíssimo, a gente vai fazer agora a carreira 11, pegando apenas na alcinha de trás do ponto, nós vamos fazer 10 pontos baixos. E ali a gente já vai arrematando aqueles fios da troca de cor.
E aqui a gente vai chegando no final da carreira e pode cortar aquele excesso de fio e colocar o restante ali pra dentro. E agora, da carreira 12 até a carreira 16, nós vamos repetir esses 10 pontos baixos, sem aumentar e sem diminuir. Então, serão 5 carreiras retas. Agora, a gente precisa colocar enchimento na perninha, tá? Então, vai empurrando aí com um palito de churrasco, um hashi, o que se preferir, tá? Eu gosto muito do palito de churrasco porque ele consegue compactar muito bem o enchimento dentro da peça. Então, aqui já fizemos as duas perninhas. Na segunda perna, a gente não corta o fio, tá? A gente vai continuar o corpinho, mas antes de continuar o corpo, a gente vai fazer o detalhe da bota. Então, ali na carreira 10, naquelas alcinhas que sobraram em laranja, a gente vai voltar com o fio laranja e fazer 15 pontos baixos ao redor ali, fazendo um ponto baixo para cada alcinha. Chegando aqui no final, nós vamos fazer um ponto baixíssimo ali dentro do primeiro ponto para encerrar essa carreira. E agora é só cortar e arrematar. Agora, na segunda perna, antes da gente continuar, nós vamos fazer mais 4 pontos baixos. Esses pontos servem para que a gente faça a união das perninhas ali, sem deixar aquela marca de troca de cor na frente, tá? Então, vamos fazer aqui 4 pontos baixos e aquela parte ali que tá a emenda vai ficar para trás quando a gente unir as duas perninhas. Então, vamos fazer duas correntes e agora vamos unir as perninhas ali, lateral com lateral, deixando a parte que tem as trocas de cor para trás. Então, é só unir ali com um ponto baixo. E agora, a gente vai prosseguir aqui para fazer a carreira 17 do corpo. Então, cada perninha tem 10 pontos e a gente tem as correntinhas ali no meio. Então, vamos começar aqui pela primeira perninha. Nós vamos fazer 10 pontos ao redor dela. Como a gente já fez um ponto para unir a perninha, só fazer mais 9 pontos.
Chegando aqui no meio, a gente vai fazer 2 pontos baixos nas duas correntes. Então, é só fazer um ponto baixo para cada correntinha. E ali, agora a gente vai prosseguir para a segunda perninha, fazendo 10 pontos baixos, seguindo ali a segunda perna. Chegando aqui no final da segunda perna, a gente vai fazer novamente 2 pontos baixos ali nas duas correntinhas que sobraram ali no meio, tá? Então, faz aí um ponto baixo para cada correntinha. E nós vamos ficar no total com 24 pontos no final dessa carreira. Agora, eu vou cortar aquele excesso de fio ali e colocar o restante para dentro. Terminando então a carreira 17, agora a gente vai fazer a carreira 18, 19 e 20, repetindo esses 24 pontos, sem aumentar e sem diminuir. Então, serão 3 carreiras retas. Então, terminando aqui até a carreira 20, agora a gente vai prosseguir aqui fazendo a carreira 21. Na carreira 21, vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, ficando com 18 pontos no final dessa carreira. Terminando a carreira 21, agora vamos fazer da carreira 22 até a carreira 26, repetindo esses 18 pontos, sem aumentar e sem diminuir. Então, serão 5 carreiras retas. E agora que a gente já subiu o corpinho, a gente precisa colocar o arame e depois o enchimento. Para isso, cortamos 2 pedaços de arame ali, que vão ser bem maiores que o corpo, tá? Porque a gente precisa de arame para colocar no pescoço também. E aí, vamos dobrar ali a pontinha para poder colocar dentro do corpo. Então, agora é só inserir ele por dentro do corpinho, passando na perna até chegar lá no final do pezinho, até você sentir que chegou lá, tá? E aí, você pode usar um alicate também para empurrar o arame. E a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado, é só dobrar a pontinha ali e inserir dentro do corpo. E aí, a gente vai cortar o excesso aqui em cima. Eu faço bem no olhômetro mesmo, pra saber mais ou menos que tamanho que vai ficar o pescoço, tá? O pescoço tem ali mais ou menos umas 8 carreiras. Então, corta um tamanho aí que você acha que vai cobrir o pescoço, tá? Essas 8 carreiras. E ali no final, a gente passa uma fita em volta desse arame pra não machucar sua mão e nem a agulha. E agora, na carreira 27, nós vamos fazer 8 diminuições seguidas e 2 pontos baixos no final. E a gente vai ficar com 10 pontos no final dessa carreira.
Então, chegando aqui no final, a gente vai cortar o fio, porque a gente vai trocar para o fio bege, para o tom de pele dele. Mas antes disso, a gente precisa colocar enchimento no corpinho. Então, agora vamos trocar para o fio bege, tá? E ali a gente vai fazer uma carreira de ponto baixíssimo, pegando apenas na alcinha de trás do ponto, tá? Então, é só desmanchar o último ponto em preto ali. E agora, pegando apenas na alcinha de trás, a gente vai fazer uma carreira de ponto baixíssimo. Chegando aqui no final, a gente vai voltar pegando ali apenas na alcinha de trás da carreira anterior e vamos fazer 10 pontos baixos ali, pegando apenas na alcinha de trás. E a gente vai arrematando ali também aqueles fios da troca de cor. Então, chegando aqui no final da carreira 28, agora a gente vai cortar o excesso de fio, colocar o restante ali pra dentro. E agora, da carreira 29 até a carreira 35, nós vamos repetir esses 10 pontos baixos, sem aumentar e sem diminuir. Então, serão 7 carreiras retas. Chegando aqui no final, agora a gente precisa colocar enchimento dentro do pescoço, tá? Então, vai colocando aí, empurrando ali em volta do arame. E para finalizar, agora na carreira 36, nós vamos fazer 3 diminuições. E agora é só cortar o fio, deixando um fiozinho para a gente poder arrematar e arrematar com o anel mágico invertido. Então, para arrematar com o anel mágico invertido, a gente vai passando ali sempre na mesma direção e só na alcinha de fora do ponto, tá? Sempre na mesma direção. E aí, chegando aqui no final, é só puxar e arrematar.
E agora vamos fazer os detalhes da bota com o fio laranja. Nós vamos fazer o primeiro detalhe fazendo 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Então, agora é só fechar o anel. Para a gente finalizar a carreira, vamos fazer um ponto baixíssimo no próximo ponto. E agora vamos subir 6 correntes. Vamos voltar a partir da segunda corrente, fazendo 2 pontos baixíssimos e 3 pontos baixos. E agora a gente vai prender ele no próximo com um ponto baixíssimo. E agora é só cortar e arrematar o fio. A gente precisa ter 2 peças dessa, que é uma para cada bota. E para o segundo detalhe da bota, a gente vai começar também fazendo 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Agora, a gente vai fechar o anel e fechar ali também a carreira com um ponto baixíssimo. E aqui vamos subir 3 correntes. Vamos voltar a partir da segunda corrente, fazendo um ponto baixíssimo e um ponto baixo. E ali a gente vai prender dentro do mesmo ponto que a gente subiu a corrente. E agora é só cortar e arrematar. E agora a gente vai colar as peças na bota. Então, vamos começar com a peça maior. A gente vai passar cola ali e colar na parte da frente da bota, deixando um pedacinho do anel mágico ali pra cima, tá? Saindo da bota pra deixar o detalhe ali. E agora, essa parte menorzinha, a gente vai colar na lateral da bota. Então, é só colar deixando aquele rabinho ali pro lado de trás, tá? Assim, apontado pra cima.
E aqui, para finalizar a parte do corpo, a gente vai inserir a agulha ali naquelas alcinhas em preto que sobraram no pescoço. E a gente vai fazer ponto baixo ao redor, tá, do pescoço inteiro para fazer a gola. Chegando aqui no final, é só fechar a carreira com um ponto baixíssimo, cortar e arrematar o fio. Vamos começar o braço com o fio azul fazendo 8 pontos baixos dentro do anel mágico. Agora, vamos fechar o anel e na segunda carreira, nós vamos repetir esses 8 pontos baixos sem aumentar e sem diminuir. Chegando aqui no final da segunda carreira, vamos cortar aquele excesso de fio ali que tá vindo do anel. Também, nós já vamos trocar para o fio preto. Então, é só esconder aquele restinho de fio ali pra dentro e cortar. E agora, com fio preto, nós vamos começar a terceira carreira e vamos pegar apenas nas alcinhas de trás dos pontos e vamos repetir os 8 pontos baixos, tá? E ali a gente já vai arrematando também aqueles fios da troca de cor.
Chegando no final da terceira carreira, vamos cortar aquele excesso de fio e colocar o restante ali pra dentro. Então, agora, da carreira 4 até a carreira 11, nós vamos repetir esses 8 pontos baixos, sem aumentar e sem diminuir. Então, serão 8 carreiras retas. Chegando no final, a gente vai dobrar o bracinho ao meio e a gente vai passar a agulha ali de um lado para o outro dessa forma e vamos fechar o bracinho fazendo 4 pontos baixos. E aí, é só cortar deixando o fiozinho para poder costurar. E agora a gente precisa costurar os bracinhos no corpo. Só que antes disso, eu vou colocar um arame atravessando ali, tá? Entre a última e a penúltima carreira de preto do corpo. Então, eu vou atravessar o arame de um lado para o outro para poder encaixar os bracinhos. Mas é totalmente opcional, você não precisa colocar se você não quiser. E aí, depois de encaixar o arame, a gente vai encaixar o bracinho ali por dentro do arame, tá? A gente vai só encaixar ali a partir da segunda carreirinha ali e encaixar. E aí, vai sobrar talvez um pedaço de arame maior do outro lado. E aí, então, você vai tirando aí, vai medindo conforme os bracinhos, tá? Pra não ficar sobrando. E aí, é só encaixar o outro bracinho ali no arame também. E agora é só costurar o bracinho no local ali, tá? Na última carreira em preto do corpo. Então é só passar a agulha ali pelo corpinho e pelo bracinho até finalizar. Então vamos começar agora o casaco dele com o fio azul. Vamos fazer 19 correntes. E agora vamos voltar a partir da segunda corrente, fazendo 18 pontos baixos.
Então, terminando aqui a primeira carreira, a gente vai fazer uma corrente e virar o trabalho. Na segunda carreira, nós vamos fazer 2 pontos baixos, 5 correntes. Agora, a gente vai pular ali 5 pontos e prender ali no sexto. Então, agora aqui no meio, a gente vai fazer 4 pontos baixos. Novamente, vamos fazer 5 correntes. E agora é só pular 5 pontos e fazer 2 pontos baixos no final. E aqui a gente finaliza a segunda carreira. Agora é só fazer uma corrente e virar o trabalho. E agora nas carreiras 3 e 4, nós vamos fazer esses 18 pontos baixos sem aumentar e sem diminuir. Então, a gente começa ali fazendo 2 pontos baixos no começo, e vai fazer 5 pontos baixos ali nas 5 correntes que a gente fez, tá? Fazendo um ponto baixo para cada corrente. Chegando aqui no final da carreira 3, a gente vai fazer uma corrente, virar o trabalho e repetir esses 18 pontos baixos na carreira 4. Chegando aqui no final da carreira 4, agora vamos iniciar a carreira 5. Faça uma corrente, vira o trabalho e vamos começar fazendo um aumento ali no começo. E agora vamos fazer 16 pontos baixos e um aumento no final. E a gente vai ficar aí com 20 pontos no final dessa carreira. Chegando aqui no final, vamos fazer uma corrente virar. E agora, na sexta carreira, a gente começa fazendo um aumento. Vamos fazer 18 pontos baixos e um aumento no final. E a gente vai ficar com 22 pontos no final dessa carreira. Então, finalizando aqui, a gente vai fazer ponto baixo ao redor da peça. Então, vamos começar fazendo ponto baixo aqui na primeira lateral. Chegando aqui na parte da gola, a gente vai subir 2 correntes e vamos fazer pontos altos por toda a gola. Então, vou fazer aí um ponto alto para cada ponto de base ali, para essa parte da gola ficar maior. Chegando aqui no final da gola, a gente vai fazer 2 correntes, prender ali no final com um ponto baixo e continuar fazendo ponto baixo ali na outra lateral.
E aqui, agora é só finalizar ali e arrematar o fio. Então, agora a gente precisa fazer a manga do casaco. Então, vamos inserir a agulha ali naquele buraquinho que a gente deixou pra manga. E aqui a gente precisa fazer um ponto baixo e um aumento por 6 vezes, tá? Então, vai distribuindo aí entre os pontinhos que tem, até você conseguir fazer um ponto baixo e um aumento por 6 vezes. E a gente precisa ficar com 18 pontos no final dessa carreira. Chegando aqui no final da primeira carreira, já vamos começar a segunda carreira, tá? Então, já começa ali colocando o marcador no primeiro ponto para você não se perder. E da carreira 2 até a carreira 9, nós vamos repetir esses 18 pontos sem aumentar e sem diminuir. Então, serão 8 carreiras retas. Chegando aqui no final da carreira 9, agora a gente precisa fazer 9 diminuições. Então, a gente vai diminuir todos os pontos. E nós vamos ficar com 9 pontos no final dessa carreira. E aí, finalizando essa carreira, a gente vai cortar o fio e arrematar. E agora é só inserir a agulha ali no outro buraquinho de manga e repetir o mesmo processo. Então, insere ali e aqui a gente vai fazer aquela repetição de fazer um ponto baixo e um aumento por 6 vezes
para ficar com 18 pontos no final dessa carreira. Depois vamos repetir da carreira 2 a 9, fazendo 18 pontos e no final diminui tudo. Então aqui a gente já tem o casaquinho pronto e a gente vai vestindo o boneco, deixando essa parte da gola para cima. Então eu vou levantar os bracinhos aqui e colocar por dentro. E aí, para ajudar a colocar a mãozinha ali naquela parte diminuída, que é mais difícil, eu vou puxar ali a mãozinha dele com a agulha mesmo. E aí depois é só abaixar os bracinhos. Nos meus, como eu coloquei o arame, ele abaixa com mais facilidade e fica no local certinho, sem ficar muito aberto. E agora, com o fio branco, a gente precisa fazer 2 cordões de 22 correntes. Então, chegando aqui no final, é só cortar, deixando um fiozinho pra gente poder costurar. E aí, agora a gente precisa costurar esse cordão ali em volta do bracinho dele ali, tá? Então, eu fiz ele mais folgadinho pra ficar mais folgadinho mesmo na hora de costurar e não ficar apertado ali em volta do bracinho. Então, eu vou levantar ali e fazer a costura debaixo do braço. Então, vou passar ali uma ponta primeiro e depois a outra. E aí a gente sai ali no mesmo buraquinho para poder conseguir dar um nozinho e esconder ele por dentro. E antes de dar o nó e esconder, eu vou passar um pouquinho de cola ali para poder fixar essa corrente no local e ela não ficar saindo. E aí agora é só dar um nozinho e esconder ele para dentro. Como eu não tenho intenção nenhuma de tirar o casaco dele, então não vai ter problema esse nozinho ali para dentro do casaco, tá? Mas se você tiver a intenção de tirar, aí você faz um arremate mais bonitinho. E aí agora a gente repete a mesma coisa no outro bracinho, tá? Então é só costurar ali em volta e colar para ficar no local.
E agora, com o fio marrom, a gente vai fazer aí um cordão de 30 correntes. E aí a gente vai cortar ali, deixando o fiozinho pra costurar. E a gente vai passar esse cordão ali por dentro do casaco, tá? Na parte de trás. É só inserir uma agulha de tapeçaria ali pra te auxiliar. Então, a gente vai inserir ali pela parte de trás do casaco ali por dentro. Dessa forma. E aí, a gente vai atravessar assim no meio do corpinho, tá? Ele vai ficar transpassado assim. E aí, agora é só inserir ali no buraquinho ali, nas costas, por debaixo do casaco, pro arremate ficar escondido, tá? E fazer a mesma coisa com a outra pontinha ali. E aí, agora é só dar um nozinho pra esconder. E aí, para fazer os detalhes aqui, vamos usar uma pérola, uma meia pérola, na verdade, de 6 milímetros. Aí, se você quiser, você pode estar utilizando outra pedrinha ou alguma EVA, feltro, o que você quiser, tá? Eu vou colar uma pedrinha ali no meio, tá? Daquela parte marrom e em cima ali das partes brancas. E aí, com aquele mesmo fio laranja que a gente usou para fazer a bota, a gente vai bordar um X ali, tá? Na manguinha do lado esquerdo, tá? Então, a gente vai bordar ali. Vou passar assim de um lado, tá? A gente sai ali, enfia em algum pontinho e sai em outro ali, tá? E aí, a gente vai passar uma vez e passa de novo em cima para fazer tipo um X. Então, dá aquela voltinha e dá outra por cima para ficar um formatinho assim de um X. E aí ali a gente insere onde a gente saiu, tá? E coloca lá naquele primeiro pontinho lá que a gente tinha saído para poder dar um nozinho depois.
E aí, para esse aqui não virar uma bagunça e ficar saindo do lugar depois, você pode passar um pouquinho de cola também para fixar ele e ele ficar sempre ali no local certinho. E agora a gente precisa fazer a cabeça. O tutorial da cabeça tá aqui nos cards, tá? É uma cabeça padrão e a gente vai colocar apenas um olho, tá? Nessa cabeça, porque o Zoro só tem um olho e o outro fica fechadinho. Então, a gente vai colocar ali um alfinete mais ou menos na mesma direção do outro olho que ficaria pra gente poder fazer os bordados. Então, com um fiozinho preto mais fininho, eu vou bordar ali o risquinho para formar o outro olho. E aí, como eu tô em dúvida do tamanho desse olho ainda, eu vou deixar esse fiozinho preto ali esperando para poder fazer a sobrancelha primeiro, para depois ver se eu vou mexer no tamanho do olho ou não. E aí, com o fio preto mais grossinho, a gente vai bordar a sobrancelha ali, tá? Então, é só começar ali pelo olhinho que ele tem, a gente vai inserir ali na parte de dentro do olho. É só subir, tá? Porque a sobrancelha dele é bem arqueada. E aí, você vai fazer ali um pontinho no final, descendo ele, tá? E colocando ali no mesmo ponto. E a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado, tá? Então, conta quantos pontos você fez numa sobrancelha e faz exatamente igual na outra. E aí, eu achei que o olho ficou um pouco pequeno pro tamanho da sobrancelha. Então, eu vou aumentar um pontinho para um lado ali, tá? Pra ele ficar maiorzinho. E aí, pronto, agora o olho ficou do tamanho que eu queria. E aí, saindo ali na parte de cima, a gente vai passar por dentro da sobrancelha e inserir ali na parte de baixo para fazer a cicatriz dele, tá? Do olho fechado. E agora a gente vai bordar o nariz com o fio bege que a gente usou para fazer a pele. Então, é só inserir ali, tá? Na mesma carreira que termina o olho, tá? O olho preto de trava que tem ali. Então, é só inserir. E ali você conta mais ou menos 3 pontinhos de distância entre um olho e outro. E aí a gente vai fazer a primeira voltinha e depois passar para fazer a segunda volta exatamente igual. E aí agora a gente vai preenchendo o nariz, passando a agulha ali por dentro, sempre na mesma direção, de baixo para cima, até preencher todo essas voltinhas aí que a gente fez.
E agora, vamos fazer as orelhas. Com fio bege, vamos fazer 5 pontos baixos dentro do anel mágico. E aí, é só cortar o fio, fechar o anel ali, deixando o fiozinho pra gente poder costurar. Agora, vamos começar o cabelo com o fio verde. Vamos começar fazendo 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Agora, vamos fechar o anel. Na segunda carreira, a gente vai fazer pegando apenas na alcinha de trás do ponto e vamos fazer 6 aumentos, tá? Fazendo um aumento para cada ponto de base. E a gente vai ficar com 12 pontos. Terminando aqui a segunda carreira, vamos cortar aquele fio ali que vem do anel, para ele não atrapalhar mais. Agora, na terceira carreira, novamente, a gente vai pegar apenas na alcinha de trás do ponto e fazer um ponto baixo e um aumento por toda a volta, ficando com 18 pontos no final dessa carreira. Agora, na quarta carreira, a gente vai pegar nas duas alças normais e vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando com 24 pontos no final dessa carreira. Na quinta carreira, vamos fazer pegando apenas na alcinha de trás do ponto novamente, e vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando com 30 pontos no final dessa carreira. Na sexta carreira, agora a gente vai fazer pegando as duas alcinhas normais e vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando com 36 pontos no final dessa carreira. Agora, na sétima carreira, vamos pegar apenas na alcinha de trás do ponto, novamente, e vamos fazer 5 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando com 42 pontos no final dessa carreira. Agora, na oitava carreira, a gente vai repetir esses 42 pontos, agora pegando nas duas alcinhas normais.
Na carreira 9, vamos pegar apenas na alcinha de trás do ponto e fazer os 42 pontos baixos novamente. Na 10ª carreira, vamos fazer pegando as duas alcinhas do ponto e repetir esses 42 pontos baixos. E aqui agora a gente vai ficar intercalando entre uma carreira que a gente vai pegar apenas na alcinha de trás e uma carreira que a gente vai pegar normal, tá? Até chegar na carreira 14. Vou deixar a receita escrita na tela para facilitar. E aqui o cabelo já tem as 14 carreiras. E antes da gente continuar, é importante a gente medir o cabelo na cabeça, porque dependendo da tensão de ponto, o cabelo pode ficar muito curto ou muito grande na sua cabeça. Então, coloca as orelhas ali mais ou menos com 3 pontos de distância, tá? De cada olho, ali mais ou menos na mesma direção. E aí, vem com o cabelo e encaixa ele na cabeça. Vê se ele tá dando certinho no comprimento ali com as orelhas, tá? Se tiver faltando carreiras, você pode acrescentar mais carreiras, intercalando entre carreiras de pegar na alcinha de trás e as carreiras normais, tá? Se tiver grande, você pode desmanchar algumas carreiras também, tá? Então é importante você medir aí antes de continuar. Então, se o cabelo estiver dando certinho assim, tá? Não estiver cobrindo a sobrancelha, estiver ali atrás das orelhas dessa forma, aí a gente já pode continuar para fazer as mechinhas do cabelo. Então, a gente vai fazer ali um ponto baixíssimo no próximo ponto e vamos subir 4 correntes. Então, agora a gente vai voltar a partir da segunda corrente fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo e um meio ponto alto. E a gente vai pular um ponto de base e prender no próximo com um ponto baixíssimo. E sobe novamente 4 correntes, volta fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo e um meio ponto alto. Chegando ali no final, novamente, a gente vai pular um ponto e prender no próximo. E a gente vai repetir esse mesmo processo até o final da carreira. Então, aqui agora, chegando no último ponto, a gente vai pular ali e prender ele dentro do mesmo ponto do primeiro, tá? E agora é só cortar o fio e arrematar. E agora a gente vai voltar lá na carreira 2, nas alcinhas que sobraram, tá? E a gente vai inserir a agulha ali no primeiro ponto. E agora a gente vai inserir o fio verde ali novamente. E agora a gente vai fazer 4 correntes e a gente vai repetir a mesma mecha por todo o cabelo. Então, é só voltar fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo e um meio ponto alto.
E aí a gente vai pular uma alcinha e prender na próxima com um ponto baixíssimo. E aí a gente vai repetir esse mesmo processo por todas as alcinhas que sobraram no cabelo. Então, chegando aqui no final, depois de preencher todas as alcinhas, a gente vai cortar o fio e arrematar. E agora, a gente vai fazer duas mechinhas aqui na frente, então a gente vai inserir ali naquelas alcinhas que a gente pulou, tá? Lá na primeira carreira, pode inserir em qualquer uma. E aí, a gente vai subir 4 correntes, tá? A gente vai repetir a mesma mechinha. Então, é só subir 4 correntes, voltar fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo e um meio ponto alto. E ali a gente vai prender numa próxima alcinha que tiver disponível ali, tá? Com um ponto baixíssimo, então é só prender. E aí, vamos subir novamente 4 correntes e repetir essa mechinha só mais uma vez, tá? Pra gente ficar com 2 mechinhas dessa pra ficar no meio da testa dele. E aí, finalizando as 2 mechinhas, é só cortar o fio e arrematar. E aí, aproveitando ali onde a gente já posicionou as orelhas, agora é só costurar, tá? Então, costura ali sempre na mesma direção, tá? Conta quantos pontos você deixou de uma orelha pra você fazer exatamente igual na outra, da distância dos olhos.
Então agora a gente precisa colar o cabelo na cabeça, então vou passar cola ali por dentro de toda essa touquinha do cabelo. E aí a gente vai posicionar na cabeça, já deixando aquelas duas mechinhas ali centralizadas. E aí a gente vai pegar uma mechinha ali na frente de cada orelha e colar elas na frente da orelha para formar a costeleta dele. Então é só puxar uma mechinha ali de cada lado e colar. E aí agora aproveita e já cola as mechinhas do centro ali, tá? E aí, para deixar essas mechinhas aqui da última carreira levantadas pra cima, para elas não ficarem para baixo, eu vou colar elas também, tá? Mas é totalmente opcional. Então é só ir passando cola e prender com alfinete ali, para elas ficarem para cima desse jeito aí, para não ficar para baixo. E aí o cabelinho tá pronto, e aí a gente passa a mão assim pra ir abrindo, pra deixar ele mais espetadinho. E agora é só encaixar o pescoço ali na cabeça, tá? Você pode dar uma giradinha pra ele encaixar melhor. E aqui essa parte é totalmente opcional, vou passar um pouquinho de blush no nariz e nas bochechinhas dele. E agora vamos fazer o brinco dele e vamos começar com fio dourado fazendo 6 correntes. E agora é só voltar a partir da segunda corrente fazendo ponto baixíssimo. Chegando aqui no final, a gente vai subir novamente 6 correntes e voltar fazendo 5 pontos baixíssimos. E a gente precisa fazer isso até ter 3 brincos, então a gente vai fazer 3 vezes essa mesma sequência.
E aí, terminando, é só cortar, deixando o fio para poder costurar. E agora a gente precisa costurar ali na orelha esquerda, tá? Então, é só posicionar ali e costurar na parte de trás. E aí, pra arrematar esse fio, vou cortar, deixando um pedacinho ali pra poder queimar, tá? E aí, queimando ele, eu vou só arrematar ali, encostando na orelhinha dele. Aí não tem perigo de soltar. E aí, pra esses brinquinhos não ficarem levantando também toda hora, eu vou passar um pouquinho de cola ali e colar eles pra baixo, pra eles ficarem posicionadinhos. E agora vamos fazer as espadas dele, tá? Então, eu medi aqui 3 arames do mesmo tamanho, só colocar nas costinhas dele e medir mais ou menos o tamanho que você quer. Então, corta 3 vezes o mesmo tamanho de arame. E aí, agora a gente vai encapar os arames, tá? Utilizando a cola e os fios. E aqui a gente vai fazer uma espada com a cor roxa, uma vermelha e uma branca. Então, é só separar as linhas e aí você vai encapar cada uma de uma cor. E aí é só enrolando assim por volta de todo o arame. E chegando no final é só cortar e passar a cola ali, tá? Para o fiozinho não soltar de jeito nenhum. E agora, com o fio dourado mais grosso do que a gente usou para fazer o brinco, a gente vai fazer 8 pontos baixos dentro do anel mágico.
E aí, terminando aqui, vamos dar uma leve puxada, mas não fecha ainda o anel, tá? Aí a gente vai encaixar agora a espada ali no meio do anel. Essa aqui vai ser aquele protetor de mão da espada, tá? Então agora a gente pode puxar bem forte para fechar o anel e vamos fechar ali a carreira fazendo um ponto baixíssimo dentro do primeiro ponto. E aí você pode puxar mais, tá? Para deixar o anel bem justinho na espada. E aí a gente vai cortar o fio e arrematar. Para arrematar, eu vou colocar todos os fios ali para a parte de baixo, passar entre alguns pontinhos ali e colar todas as pontas, tá? Para não ter perigo de soltar. Então, agora, eu vou cortar aqui esse excesso de fio, vir com a cola e colar as pontinhas. E também a gente passa a cola ali em volta do buraquinho, tá? Do anel mágico, para ele não sair do local ali onde ele tá na espada. Então, pode passar cola ali para fixar esse anel mágico na espada. E aí, com tinta dourada, eu vou pintar ali, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo da espada, o detalhe ali. E aí, depois de secas, as espadas ficam assim, tá? E aqui a gente vai prender nas costas do boneco. Então, pegar um fio marrom e juntar todas as espadas ali no meio, dando um nó. Agora, a gente posiciona ali as espadas na parte de trás do boneco e a gente vai costurar, meio que costurar mesmo, essas espadas ali nas costas dele por dentro do casaco.
E aí você pode passar quantas voltas você achar necessário para ficar bem firme e fixo ali, tá? E depois é só sair ali as duas pontas do fio no mesmo buraquinho de ponto e dar um nó e esconder. E agora, para finalizar o boneco, a gente vai pintar aquelas duas letras S que ele tem ali na calça, tá? Então, você pinta aí com a tinta vermelha ou você pode bordar também. E é isso, o Zoro ficou pronto. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nenhuma notificação. Eu vou ficando por aqui e eu te vejo num próximo vídeo.